Fala aí, molecada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão, hein? Bora trocar uma ideia sobre esta grande terça-feira de Liga dos Campeões, quinta rodada da fase de Liga da competição e tivemos 40 gols, cara. 40 gols. É muita coisa. Muitas surpresas, é verdade. Olha o que aconteceu com o Manchester City, né? 3-0, depois 3-3 para esse Feyenoord, que é um time perigoso, já aprontou para cima do Benfica, é verdade, no Estádio da Luz. Mas eu acompanhei com mais lupa, zapiei alguns jogos, vou ser sincero. Vi o Bayer Leverkusen, os gols, a goleada e tal, mas acompanhei com mais carinho, mais lupa, duas partidas em simultâneo. Vocês sabem que eu não gosto de fazer muito isso, porque eu gosto de dar atenção num jogo só, mas dessa vez, como eu tô aqui em casa, por um motivo nobre, consegui fazer isso com uma naturalidade, tá? Então eu vi o jogo do Sporting contra o Arsenal no estádio José Alvalade, uma goleada de 5-1 na primeira partida sem Rubem Amorim na Champions. O Sporting acabou perdendo uma pancada, a gente vai falar sobre esse jogo, e também a vitória magrinha, mas importantíssima, tá? Do Bayern de Munique para cima de um valente Paris Saint-Germain, que tentou, mas o Bayern vive uma grande fase, especialmente defensivamente falando. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito vocês, né? A gente sabe que as redes sociais e as comunidades e a internet no geral, às vezes é muito cruel com as pessoas, com os nossos comentários, com a forma com que tratam, mas às vezes também é uma onda de carinho muito grande. Eu recebi muitas mensagens, tanto depois do vídeo do domingo, que, enfim, falamos de Corinthians aqui, e vocês me mandaram a mensagem que eu falei que iria operar nessa segunda-feira, quanto também lá no meu Instagram, postei alguns stories de boa sorte, enfim, pensamentos positivos, e eu fiquei muito feliz, tá? Eu ainda não gravei nada lá no Instagram falando, mas vou gravar também. Como eu estou abrindo aqui para falar com vocês, eu gostaria de agradecer bastante. Fiz uma cirurgia nesta segunda-feira, uma cirurgia simples, mas enfim, chata, para a retirada de hérnia de disco aqui da coluna. Vou contar com detalhes depois lá no Instagram, no vídeo que eu vou fazer, para até alerta para vocês, como foi minha experiência. Acho legal a gente trocar uma ideia sobre isso. O que aconteceu comigo, né? Que lesão foi essa? Mas, de qualquer forma, agradeço muito carinho de vocês. Estaria no jogo entre Sporting e Arsenal nessa terça-feira. Infelizmente, não pude viver a Champions em loco, mas, se Deus quiser, daqui a pouquinho eu estou de volta para trocar uma ideia com vocês diretamente dos palcos desta grande Champions que estamos vivendo, tá? Então, obrigado. E agora, para a gente começar o comentário, eu quero falar primeiro de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Vamos dividir aqui os jogos. Quem quiser ouvir do Sporting Arsenal vai ter que passar mais para o final do vídeo. Mas vamos lá. Cara, o jogo era muito difícil para as duas partes, porque as duas partes já tinham tropeçado, mais o Paris Saint-Germain do que propriamente o Bayern de Munique, já tinham tropeçado bastante nessa Champions. O Bayern tinha perdido do Aston Villa fora de casa, tinha tomado uma goleada para o Barcelona, o Paris Saint-Germain também com a corda no pescoço pelos pontos perdidos. O Paris Saint-Germain entra nesse jogo precisando ganhar do Bayern de Munique na Allianz Arena. Não é qualquer time que consegue fazer isso, e isso se notou em campo, né? Um nervosismo muito grande, mais da parte do Paris Saint-Germain do que propriamente do Bayern, mas foi um jogo muito partido, foi um jogo mais equilibrado do que eu estava pensando. Eu achei que o Bayern de Munique teria mais bola, eu achei que o Bayern de Munique teria mais o domínio, mas se a gente olhar até as estatísticas, não foi muito bem assim, né? O Bayern de Munique teve 57% de posse de bola. Se a gente pega o recorte dos jogos de Bundesliga, é muito pouco a nível de porcentagem de domínio que o Bayern tem, especialmente esse Bayern do Kompany, que gosta de ficar com a bola, gosta de girar o jogo no estilo mais Guardiola de ser, né? O Kompany que bebe dessa água, mas foi um jogo mais partido, com chances para os dois lados. O Bayern de Munique levou a melhor, porque foi melhor na partida, não de uma forma gigantesca, né? Não atropelando o adversário, mas 1-0 foi um grande resultado. Na escalação, o Kompany começou com o Neuer, o Laimer pela direita, Davies, o Upamecano e Kim Min-jae. Gostei muito do jogo do Laimer, tá? Primeiro parêntese que a gente tem que fazer aqui, o jogo do Laimer foi muito bom. A nível ofensivo, a gente sabe que o Laimer não é aquele jogador que na lateral vai te levar na linha de fundo, vai chegar e dar profundidade, mas ele consegue muito bem anular as descidas do Paris Saint-Germain pelo lado esquerdo, especialmente com jogadores de qualidade, né? O Nuno Mendes e o Barcola. Ele consegue fazer esse corredor muito bem, e até por isso eu acho que ele entra como titular nessa partida, e consegue também proteger o meio campo. Além das divididas nos duelos 1 contra 1 que ele ganhou,
O Laimer, para mim, foi um dos melhores em campo, se não o melhor, tá? Eu acho que não seria loucura falar que o Laimer foi o melhor jogador, mas tivemos alguns outros destaques também nesse time do Bayern de Munique. No meio-campo, ele entra com Goretzka e Kimmich, Pavilovic machucado, Palhinha machucado. Goretzka, para quem não tá vendo, tá agarrando a oportunidade. Eu acho que ele faz um jogo seguro. Não é o melhor jogo do Goretzka nesses últimos que ele participou, mas ele faz um jogo seguro. E lá na frente ele muda, né? Deixa o Olise no banco, coloca o Sané, Musiala, Coman e Harry Kane. Só deixa eu falar dessa mudança. Eu gosto mais do Olise como jogador. Acho que o Olise vem sendo um dos pilares fundamentais desse Bayern de Munique. Talvez eu não tivesse mudado, mas eu entendi o que o Kompany quis fazer. O Olise é um jogador mais de 1 contra 1. O Olise é mais jogador de domínio de bola, de segurar, de retenção, de esperar a ultrapassagem, de cortar para o meio e bater. O Sané é um jogador que te dá outras possibilidades, mais profundidade, mais velocidade no contra-ataque. Eu acho que foi esse o pensamento, apesar de achar que o Sané não fez um grande jogo assim. Eu acho que o Kompany, na teoria, teve as suas razões, mas na prática, dificilmente a coisa funcionou para o lado do Sané. Eu acho que o Sané ainda está longe de ser aquele Sané que ele pode ser pela qualidade que tem. Enfim, não foi um grande jogo novamente do Sané. O Bayern de Munique começou muito pressionante, né? Conseguindo recuperar a bola rapidamente quando a perdia, aquela pressão, né? Alguém pressing, pressão pós-perda que o Bayern tem feito muito bem. Na Bundesliga é uma média de 12 segundos até recuperar a bola depois que perde. E conseguiu fazer isso no início da partida, tá? Conseguiu abafar, o Musiala começou, teve uma grande chance, mas depois o jogo foi ficando mais partido. O Paris Saint-Germain fez uma coisa que, como eu disse, não estava esperando, que foi subir as suas linhas, cara. O Paris Saint-Germain dificultou muito a saída de bola do Bayern de Munique, pressionando tanto o Kim Min-jae quanto o Pamecano, ocupando o campo de organização inicial do Bayern de Munique, marcando lá em cima, pressionando até mesmo o Neuer, né, que costuma fazer muito parte desta primeira parte de organização de jogo, e por isso conseguiu até ter bons momentos no primeiro tempo, tá? Teve alguns chutes no gol, o Bayern de Munique teve alguns momentos de instabilidade. Estou lembrando aqui de uma grande chance perdida pelo Zaire Emery, né? Uma bola que, enfim, uma confusão pelo lado direito da zaga do Bayern, o cruzamento saiu e ele acabou perdendo num lance que ele estava sozinho, isolado, e aí que sai o gol do Bayern, depois de ter algumas oportunidades também no escanteio. Kimmich bateu, posicionamento muito bem executado da parte ofensiva do Bayern, porque atrapalha o goleirão do Paris Saint-Germain. Cara, eu sempre esqueço esse nome do goleiro, já vou falar mais dele, o Safarov, né? Que é o goleiro que veio do Krasnodar. Saiu mal no lance, foi atrapalhado até pela visão no posicionamento de alguns jogadores do Bayern, e o gol do Kim Min-jae. Dois parênteses rápidos aqui, tá? Eu não entendo, às vezes, o Luiz Henrique. Eu acho que a cobrança vai ser muito direcionada a ele, porque ele banca tirar o Donnarumma, que é o goleiro titular da equipe, num jogo tão importante, colocar um goleiro sem muita experiência, enfim, que poderia falhar, e no gol ele não sai bem, não vai numa abordagem boa. A bola ali onde foi que o Kimmich jogou, dentro da pequena área, ele tem que se posicionar melhor, tem que sair melhor, não pode ser atrapalhado por outros jogadores, e aí faltou um pouquinho de traquejo. Mas eu acho que vai muito mais na conta do Luiz Henrique, que banca às vezes algumas mudanças inesperadas, e não tem muita explicação para isso, do que propriamente do goleirão, que entrou numa enrascada, né? Um dos jogos mais difíceis da temporada, e o gol acaba saindo numa falha dele, né? E aí o segundo parêntese é sobre o Kim Min-jae. No final do jogo, né? Vou dar um salto para voltar, mas no final do jogo, a cena de todos os jogadores indo abraçar o Kim Min-jae mostra muito o quanto o Kim Min-jae tem o carinho e tem o apoio, e também mostra muito a união desse time do Bayern de Munique, né? O Kim Min-jae fez uma temporada passada muito mal, muito aquém daquilo que o Bayern desembolsou para contratá-lo junto ao Napoli, daquilo que se esperava do Kim Min-jae, especialmente em jogos decisivos, especialmente contra o Real Madrid na semifinal da Champions, naquela partida, na primeira partida, né, em que o Vinícius Júnior acaba fazendo 2 gols. A abordagem dele ao lance é muito ruim, ele vai muito mal, enfim, e merece as críticas, porque é um jogador de alto nível, e que no Napoli a gente viu uma versão, e que no Bayern parecia que ia flopar de vez. E nessa temporada, junto com o Pamecano,
eu já vim alertando aqui, nas análises dos jogos, que os dois estão bem. E esse tipo de jogo é muito importante, porque uma coisa é você fazer bons jogos na Bundesliga, onde você vai ser menos agredido. Então, tanto o Upamecano quanto o Kim Min-jae vão ter menos... Vão ser menos acionados, né, no sentido defensivo da coisa. Enfim, esse tipo de jogo é que dá moral pro cara, é que prova realmente que o cara tá bem. E o Kim Min-jae fazendo gol e fazendo uma partida muito boa, tá? Ganhando duelos na velocidade, marcando muito bem o ataque do Paris Saint-Germain, que funciona muito em movimentação, muito em velocidade. Foi uma grande partida do Kim Min-jae e eu acho que o Kim Min-jae provou que tá no caminho certo, tanto ele quanto o Upamecano. Tem um outro lance que os dois ali se atrapalham, mas também tem a ver com a qualidade do adversário, né? Não é um time ruim essa equipe do Paris Saint-Germain, mas de qualquer maneira um gol muito, muito importante para o sul-coreano e um gol muito importante para o Bayern de Munique. Logo na sequência sai a expulsão do Dembélé no jogo, né? No início da segunda etapa. O Coman quase fez um gol, né? Ainda estava anotado aqui, o Coman quase fez um gol na primeira etapa, no finalzinho da partida. E logo no início do segundo tempo sai a expulsão do Dembélé. Uma expulsão que o cartão amarelo é bem aplicado o segundo e o primeiro é por conta de reclamação. Mais uma vez, o cara que é para ser o protagonista desse Paris Saint-Germain acaba sendo o protagonista negativo, né? Porque ser expulso colocou o Paris Saint-Germain numa situação bem desconfortável no jogo. O Bayern de Munique teve a possibilidade de fazer o segundo, o terceiro. A verdade é que o Bayern de Munique não cresceu na partida como se esperava com um jogador a mais. O Musiala ainda colocou uma bola na trave. O Harry Kane ficou muito encaixotado na marcação do Paris Saint-Germain, não foi tanto acionado assim. O Sané perdendo muitas oportunidades. O Coman também perdeu muitas oportunidades. Eu gostei do jogo do Coman, tá? Acho que ele foi bem incisivo, enfim, teve lances individuais importantes, só que pecou muito na última bola. E aí depois as substituições foram acontecendo. O Paris Saint-Germain ainda levou um ou outro perigo. O Olise entrou, o Gnabry entrou. Paris Saint-Germain promoveu a volta do Gonçalo Ramos, mas o jogo terminou 1-0. Parêntese também para Manuel Neuer, tá? Jogo de Neuer, né? O Neuer foi muito criticado no final da temporada passada e também no início dessa temporada por algumas falhas pontuais. Uma falha que, enfim, pode ter custado uma Champions, né? Contra o Real Madrid naquele lance do gol do Rossellu. Mas o Neuer é uma solidez impressionante e ele dá muita opção nesse estilo de jogo que o Bayern de Munique joga, né? Ele deu um drible muito bonito no primeiro tempo e também foi responsável por alguns lances caricatos, né? Tem um lance que ele vai até o meio-campo e dá um lançamento, uma invertida de jogo lá no comando do outro lado. Enfim, o Neuer fez um jogo de Manuel Neuer e o Bayern de Munique venceu. Só passando pela tabela rapidamente para olhar essas duas situações, antes de falar do outro jogo. O Bayern de Munique com a vitória vai para 11º lugar, ainda tem os jogos de quarta-feira para acontecer, mas era uma vitória fundamental para o que o Bayern de Munique precisa, né? Tentar chegar no G8, tentar se classificar por ali. E, por um outro lado, o Paris Saint-Germain vive um drama. O Paris Saint-Germain que vai pegar a Atalanta ainda, fora de casa. Um jogo dificílimo. Peraí, deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Qual que é o próximo jogo do Paris Saint-Germain? Não, RB Salzburg. Quem pega a Atalanta é o Real Madrid. Um jogo dificílimo, né? E está em 26º lugar com apenas 5 rodadas e com apenas, 4 pontos, é isso. É muito pouco. É muito pouco. O Paris Saint-Germain está numa enrascada, viu? Mesmo vencendo jogos fáceis, vai ter que raspar em outros jogos para conseguir se classificar ainda dentre os 24. Nós estamos falando de classificação dentre os 24. E caso não se classifique, o Paris Saint-Germain será o grande fiasco dessa Liga dos Campeões. E aí o projeto Luiz Henrique, eu acho que vai pelo ralo, porque eu vinha falando, falta pimenta no Paris Saint-Germain, falta aquela pitada de individualismo. Tudo bem que não deu certo com as estrelas, Mbappé, Messi, Neymar, mas de uma vez por todas, é preciso também ter os protagonistas certos. O Barcola ainda não está pronto e o Dembélé, cara, é isso aí. O Dembélé vai brilhar no jogo e vai colocar o time no mato no jogo seguinte, ou vai sumir no jogo seguinte. Então, por mais que o Paris Saint-Germain tenha um time interessante, com Vitinha, com João Neves, enfim, falta um centroavante, falta uma pimenta ofensiva. O time não consegue fazer gols nessa temporada, sofre muito e muito provavelmente vai sofrer para se classificar entre os 24.
Dureza, dureza. Vamos passar para outro jogo agora. Vamos falar do Sporting 1, Arsenal 5. E a primeira coisa que a gente tem que falar desse jogo é o seguinte: o resultado em si, para a pontuação na tabela, não é tão preocupante. Porque se você chegasse no início dessa Champions, quando foram definidos os jogos, e falasse para um sportinguista, ó, você vai enfrentar Manchester City e Arsenal, mesmo no estádio José Alvalade, você vai fazer 3 pontos nesses 2 jogos. O cara assinava embaixo, assinava embaixo. Natural, jogos difíceis. Entretanto, a forma com que o Sporting se comportou nessa partida é de levantar um sinal, porque o Sporting não conseguiu no primeiro tempo competir, e muito mais, na minha visão, pelos seus deméritos, do que propriamente um Arsenal avassalador. O Arsenal foi esperto, montou uma boa estratégia, operou na falha do Sporting, porque estava evidente a falha do Sporting na primeira etapa, e conseguiu fazer 3-0, cara, e virar um jogo e buscar um resultado no segundo tempo, por mais que o segundo tempo do Sporting não tenha sido tão ruim, que já está 3-0, contra o Arsenal, que se defende bem, é praticamente impossível, né? Era um jogo que a gente tinha expectativa de ver a primeira partida sem o Rubem Amorim na Champions, com o João Pereira. Ele arma o time com 3 zagueiros, né? Com o Sanjust, manter a base do time do Rubem Amorim. Sanjust na zaga, voltando de lesão, enfim, tem o Gonçalo Inácio, tem o Diomandé, é uma boa zaga, na teoria. Ele coloca o Araújo de um lado, do outro lado o Kenda. Para mim, já parêntese sobre o Kenda, foi o melhor em campo do Sporting, foi o que mais tentou, foi o que mais se esforçou para marcar, inclusive, voltar e compensar defensivamente esse time do Sporting. É um jogador muito diferente e o Kenda realmente tem um futuro brilhante tanto no Sporting quanto na carreira, né? Foi bem o Kenda hoje, apesar do time ter ido mal. E aí você tem no meio campo Morita e Humond. Lá na frente o Pote se machucou, já vou falar dessa lesão, o Edwards no lugar dele, Trincão e Gyökeres. E cara, a gente vai cair talvez na armadilha de falar, pô, agora sem o Rubem Amorim tudo vai para baixo, mergulhar. Pode até acontecer, pode até acontecer. E óbvio que da porta para fora, a análise vai ser sempre essa, né? Perdeu um pilar das grandes conquistas do Sporting recente, do time, que é o seu treinador. E a capacidade desse treinador também de mexer com o time durante a partida, no intervalo, como teve contra o Manchester City, ou até mesmo antes da parada do meio tempo. Enfim, o João Pereira é um treinador novo, para esses palcos é um cara que ainda não tem tantas experiências assim, e muito vai se falar disso. Só que eu acho que, óbvio, para esse jogo, não vai só na conta do João Pereira. Aliás, eu acho que vai muito mais no desempenho individual e coletivo abaixo. Nós tivemos jogadores muito mal, que não costumam ir tão mal. O Diomandé, o Sanjust, o próprio Gonçalo Inácio. A defesa foi muito mal. O Araújo, pelo lado esquerdo, foi uma avenida, cara. Você pode ver que os lances do Arsenal, eles são muito voltados para o lado direito ofensivo do Arsenal, né? Com a subida do Timber, com o Saka, com uma triangulação ali com o Odegaard, enfim. O Arsenal consegue, com o Partney, jogar o seu jogo para o lado direito, porque vê ali uma falta de organização muito clara do Sporting, e os lances dos 2 primeiros gols acontecem por esse lado, né? Primeiro, uma jogada nas costas do Araújo, o cruzamento acho que é do Timber, e o Gabriel Martinelli só tem o trabalho de empurrar. Essa bola de maneira alguma pode cruzar com a facilidade que cruzou a área. O Israel, para mim, sai mal nela, mas não é só culpa dele. Foi muito fácil o lance para o cruzamento do Timber, depois cruza na área de uma forma que não pode acontecer, não foi nem tão rápida a bola assim. E depois um belo lançamento do Partney, mais uma vez nas costas do Araújo, o Saka centra no meio e o Havertz faz o 2-0. Cara, e aí é muito difícil segurar. Logo na sequência, o Sport ainda tem uma outra oportunidade raríssima no primeiro tempo. O primeiro tempo foi desastroso. Na sequência tem um escanteio e o gol do Gabriel Magalhães. Todo mundo sabe que quem não marca o segundo poste contra o Arsenal vai tomar gol de escanteio, né? Muito mal a abordagem na marcação do Gabriel Magalhães. Acho que era o Araújo também nele. Enfim, e subiu sozinho para fazer o 3-0 no primeiro tempo. Matou o jogo, né? Matou o jogo no primeiro tempo. E ainda teve a comemoração ousada do Gabriel Magalhães, tá? Eu gosto, tá, desse tipo de provocação. Acho saudável, acho na bola. Como eu gosto da comemoração do Gyökeres, eu acho que nesses casos tem que acontecer. O Gabriel Magalhães, que não é muito de ficar chorando depois das partidas. Estou lembrando agora de um lance entre Arsenal e Manchester City, que o
Haaland dá uma bolada na cabeça dele, né? E que depois do jogo vão perguntar isso para ele, ele fala que não foi nada, enfim, e que fica no campo, morre no campo e ele faz a comemoração lá, que é ousada, tá? É ousada. Enfim, segundo tempo. O Sporting volta melhor, tem as suas oportunidades. Eu anotei aqui alguns lances, mas quem viu o jogo vai lembrar claramente, né? Você tem o Morita fora da área, tem o gol do Gonçalo Inácio de cabeça, que ainda dá uma esperança, né? Era tudo que o Sporting queria, marcar cedo. Foi mais uma falha de marcação ali eu acho que foi... Rapaz, foi o zagueiro do Arsenal que deu o bote errado, acho que tropeçou. O Calafiori, perdão. Já tô com o Tico não batendo com o Teco. Vocês vão me perdoar, né? Cara, o Calafiori errou, né? E aí teve o gol do Gonçalo. Teve duas chances do Gyökeres no chute de fora da área. Outra chance de falta, mas só. Depois o Arsenal acabou fazendo mais um, numa penalidade infantil do Diomandé, numa sequência de lances errados da defesa do Sporting. Não tem o que reclamar, pênalti e mais um gol, né? O quarto gol. Então 4-1 já estava definido, ainda sai mais um gol do Trossard, depois que o Sport ainda tem uma outra oportunidade, uma bela oportunidade do Gyökeres, acho que foi o lance mais Gyökeres do jogo, né? Uma arrancada pelo lado esquerdo, bateu a bola na trave, foi no travessão, um belo chute, enfim. Mas o 5-1 acaba acontecendo com o Trossard e um jogo muito, muito abaixo do Sporting, individualmente e coletivamente falando, e o Arsenal uma vitória interessante, né? Olhando para a tabela de classificação, como eu disse, para o Sporting ainda dá para sonhar com o G8. Querendo ou não, esse foi o jogo mais difícil na sequência do Sporting, né? Depois de City e Arsenal, o Sporting ainda tem a possibilidade, pensando em Clube Bruges, enfim, outros duelos, bolou em casa, de conseguir essa classificação no G8. Tem que tentar virar essa página do 5-1. É difícil, o João Pereira vai ter que colocar em prática um pouco mais do que ele pensa de futebol nesse tipo de jogo e tentar mudar as coisas quando ele vê que as coisas não estão acontecendo. Mesmo assim, o Sport ainda pode sonhar com o G8. E o Arsenal, cara, que salta, né, para a 7ª colocação com 10 pontos. Tanto o Sporting quanto o Arsenal tem 10 pontos neste momento. Cara, amanhã tem o Benfica em campo. A gente vai falar sobre esse jogo. Também vou falar sobre o jogo, vou ver em simultâneo o jogo do Liverpool contra o Real Madrid, que é o grande jogo da rodada. E a gente volta a trocar uma ideia aqui, tá? Mais uma vez, obrigado pelas mensagens de carinho. Desculpa qualquer coisa, mas logo, logo a gente está de volta para falar de futebol aqui neste humilde canal. Beijo para vocês. Valeu.